Então, moçada, é o seguinte, ó, nessa segunda etapa, nós estamos voltando aqui para ainda falar da termodinâmica. Então, nessa questão ele fala assim, ó, o gráfico representa um processo isolado, um processo isobárico, a variação em função do tempo da temperatura de uma amostra, de um elemento puro, cuja massa é de 1 kg, observada durante 9 minutos. Então, aqui você observa que eu tenho um gráfico da temperatura e aqui um gráfico do tempo. A temperatura está agindo da seguinte maneira, ó. Até 3 minutos. Oi. Ah, beleza. Até 3 minutos, o que está acontecendo ali no nosso gráfico? Até 3 minutos a temperatura sai de 0 e vai a 40. Então, eu tenho uma troca de calor sensível nessa parte aí. Bom, a troca de calor é sensível. Quando tem 3 minutos até 6 minutos, a temperatura permanece constante. Então, quer dizer aqui que meu calor é latente. E de 6 minutos a 9, né, tem novamente uma mudança. Então, nesse ponto aqui, que eu quero chamar a sua atenção, ó, nesse ponto aqui, está acontecendo uma mudança de fase, uma mudança de estado. Bom, ele fala que a amostra está no estado sólido a 0 graus Celsius no tempo igual a zero. É aquecida por uma fonte de calor que lhe transmite energia a uma taxa de 2 vezes 10 a terceira joules por minuto. Supondo que não haja perda de calor, o processo que ocorre na fase sólida envolve um trabalho total de 0,1 kJ. Nesta fase, a variação da energia interna da amostra é... Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, lá em cima me deu uma taxa, ó, 2 vezes 10 a terceira joules por minuto. Tranquilo? 2.000 joules por minuto. 2 a terceira é 2.000 joules por minuto. E o processo na fase sólida dura até 3 minutos, porque aqui ó, eu tenho a mudança de estado. Então, se eu durei aqui 3 minutos, tá? 3 minutos é o meu processo, vai cancelar aqui, ó. Eu tenho 6 vezes 10 a terceira joules. Então, quer dizer que a fonte de energia, a quantidade de calor, é de 6.000 joules, que representa 6 quilojoules. Essa é a quantidade de calor. Ele diz que no processo o trabalho é de 0,1, aí agora você vai aplicar primeira lei. Primeira lei que trabalho mais variação da energia interna. 6 quilojoules, tá bom? É igual o trabalho 0,1 mais variação da energia interna. Variação da energia interna, 6 menos 0,1. Variação da energia interna, 5,9, tá? Kilojoule. 5,9 kJ é a variação da energia interna, seria a letra B, a nossa questãozinha aqui. Tá bom? Próxima questão para você aí resolver, tá? Eu vou colocar ela aqui. Próxima questão é a questão de número 15. Bom, essa questão aí, dá uma lida, para tudo que está na sua volta, tenta fazê-la aí. Vamos lá. Nessa questão, você tem que observar que ele mudou o gráfico. Ó. Ele botou um gráfico do volume pela temperatura. Então, deu uma mudada nela aí, tá bom? Então, ele fala assim, ó, sob pressão constante de 20 newtons metro quadrado, um gás ideal evoluiu do estado A para o B, cedendo 500 joules de calor. Então, como ele vai ceder 500 joules de calor, a sua quantidade de calor aqui, ó, ela é negativa. Quando eu recebo, a minha quantidade de calor é positiva. Como eu estou cedendo, tá? Eu estou perdendo calor. Então, eu tenho que lembrar desse detalhezinho bem aqui, ó, negativo. E por que está esse negativo aqui? Ele botou a palavra cedendo, tá bom?
Então, quando ele está cedendo, eu vou lembrar do negativozinho aqui, ó. Cede calor. Então, ele está cedendo calor. Bom, cedendo calor. Para o ambiente durante o processo. Determine o trabalho realizado sobre o gás no processo e a variação de energia interna sofrida pelo gás. Tranquilo? Bem, volto lá. Trabalho. Trabalho, pressão, variação do volume. A pressão, ele me disse bem aqui, ó, que a pressão é constante. Então, ele já me falou ali, ó, que a pressão é constante. Então, trabalho vai ser 20. Variação do volume. O volume sai de 20 para 5. Então, variação do volume vai ser 5 menos 20. O meu trabalho aqui vai dar 20 e multiplica menos 15. O meu trabalho vai dar menos 300 joules. O trabalho dá negativo. Por que que meu trabalho dá negativo, moçada? Porque eu estou fazendo um processo inverso na máquina, né? Estou cedendo o calor. E a variação da energia interna. Então, agora eu vou na primeira lei. A primeira lei diz que trabalho mais variação da energia interna é igual a quantidade de calor. Minha quantidade de calor é menos 500, vai estar do lado de cá. O meu trabalho, menos 300, está para o lado de cá, mais a variação da energia interna. Então, vai ficar menos 500 mais 300, variação da energia interna, menos 200 joules é a variação da energia interna. Variação da energia interna, menos 200 joules. Tá? Tem que lembrar que o que entra é igual ao que sai. Né? Estava lá menos 500 entrando, então menos 300 para um lado, menos 200 para o outro. Essa é a nossa questão aqui, né? Número 15. Tá bom? Nós vamos falar, né, da segunda lei. Fizemos essa parte de exercícios da primeira, e a segunda lei da termodinâmica, e aí a gente vai poder trabalhar em cima dela, me diz o seguinte, segunda lei. A segunda lei, ela me diz o seguinte, dois tópicos importantes. Primeiro tópico, o calor flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, a energia que está sendo envolvida de um sistema vai sempre fluir da maior temperatura para a menor temperatura. Este é o primeiro tópico. Segundo tópico que você tem de uma máquina térmica. Uma máquina térmica não realiza 100% de trabalho. Uma máquina térmica não realiza 100% de trabalho. Não tem como, tá? A energia que está entrando não se canaliza em trabalho 100% sempre. Você vai lembrar que lá quando eu tenho uma isotérmica, né, eu tenho esse processo de calor ser igual ao trabalho, porque não tem variação de temperatura. Mas esse é um processo rápido. E quando esse processo de variação de temperatura acontece muito rápido, acontece uma transformação chamada de adiabática. Uma transformação adiabática. O que é uma transformação adiabática? Transformação adiabática é uma transformação rápida, uma transformação que não acontece troca de calor com o meio. Transformação adiabática é aquela que acontece rápida e não há troca de calor com o meio. Não há troca de calor com o meio. Troca de calor com o meio. Isso acontece nos motores, meio, vou ter aqui com o meio, tá? É uma transformação adiabática. Vou botar aqui em cima. Transformação adiabática
ela é uma transformação rápida, né? E não há troca de calor com o meio. Transformação adiabática a gente vai ver muito na nossa próxima aula, tá? Quando a gente começa a falar sobre motores, tá? E vou ter também uma experiência. Próxima aula, nós vamos falar de termodinâmica. Se você puder ter um desodorante em aerosol nas mãos, vai ficar bem legal para você perceber aí. Ok?